boa tarde. Terça-feira começando, nossos donos da bola. Você que está em casa, no trabalho, tá aí maluco para saber as informações do esporte regional? Então se acomoda porque a partir desse momento eu te atualizo sobre tudo. Vou te falar que a segunda-feira não saiu bem como planejada para o torcedor joseense. Torcedor esse que fez o seu papel. Encheu, lotou a Arena Farmaconde. Foi uma festa linda. Pena que no placar, a vitória no primeiro confronto da final foi para Franca. A tão desejada taça do estadual estava presente. São José ou Franca. Um dos dois terá o prazer de gritar campeão no início da temporada. O clima era esse antes da bola subir. Um ambiente que causasse pressão num jogo tão decisivo, mas que terminou de uma maneira frustrante. Esses aí, por exemplo, nem ouviram o apito final. Os primeiros pontos da partida foram de David Jackson. O americano saiu da marcação de Buiú e guardou, mas o camisa 14 da Águia recebeu na linha dos 3 e não quis saber. Bola na cesta do Franca. Leal, batendo na massa, assinalou para a Águia. Jorginho deixou a arena quieta após essa cesta de 3 para a Franca, mas Renato Carbonari queria o título e fez 2 de 3 consecutivas. Carbonari chamando a responsabilidade no duelo. Na reta final do primeiro quarto, Jackson colocava Franca na frente. São José 13, SESI Franca 17. Na volta do segundo quarto, Charles Winkle já mostrou como seria o cenário e a bola do São José iria custar a cair. Vieta, Buiú e dos Santos tentaram e não converteram. No tempo pedido por Regis, deu para perceber que ele não estava contente com o time e ficou ainda mais chateado quando o Leal perdeu a posse no ataque, gerando contra-ataque rival. Winkle para 2 marcou. Lucas Dias tentava usar Douglas como referência, perdeu o contato e foi ao solo. Na velocidade, o camisa 0 conseguiu a cesta e a falta em sequência. Mas o time visitante era superior nos arremessos de longa distância. Com a mão calibrada, assinalavam a maioria das cestas. E assim, foram fechando mais um quarto. São José 12 pontos atrás no marcador. Na volta do intervalo, Renato Carbonari tentou a bandeja, mas ele não esperava pelo toco de Jorginho. E o São José sentiu bastante após a cesta de Lucas Dias. Equipe de Regis Marrelli sem forças para reagir. E mesmo assim o time seguia errando lances comuns, como esse envolvendo Vieta e Carbonari. A equipe francana não tinha nada a ver com isso e se aproveitava do mau momento joseense. Buiú tentava injetar ânimo na arena, mas Franca sobrava na partida, convertendo lances de pura habilidade. Encerrando com mais uma parcial, 60 para Franca, 40 para São José. Antes do início do último período, alguns torcedores já se retiravam da arena e o São José partiu pra cima. Leal deu essa enterrada. Vieta na largadinha ampliava e Buiú fez essa de 3 pontos. Mas esse contra-ataque de Franca mostrava o quão rápido eles eram para fazer uma cesta. E não teve jeito. A derrota ficava cada vez mais perto. E o jogo 1 da grande final terminou. São José 68, Franca 82. Pela primeira vez na temporada, o São José perde uma partida nos playoffs. Agora terá que buscar o resultado na casa adversária, num jogo muito crucial. Fica mais difícil, é lógico, eles voltar à casa deles, lá da torcida, onde eles estão acostumados a treinar, onde eles estão acostumados a jogar, mas a gente vai acreditar até o final. Eu acho que nosso time aqui sempre foi guerreiro a temporada toda e não vai ser agora. E também para mostrar uma cara diferente, a cara do time, porque esse jogo realmente não foi a cara do nosso time. Acredito que agora o jogo de quarta-feira é um jogo bastante difícil, onde a gente vai ter que estudar muito bem o que eles fizeram hoje, que o jogo deles foram totalmente atuações individuais impecáveis praticamente, onde todos conseguiram arremessar bem e sair convertendo os arremessos. A gente vai ter que chegar lá e ir pra tudo ou nada, sabe? A gente vai ter que estudar certinho o time e realmente pôr em prática, porque hoje a gente não conseguiu colocar tanto em prática que a gente queria. Olha, nós vimos aí o Buiú comentando essa partida, né? Ele que foi o grande destaque do São José, marcou 18 pontos e 7 rebotes. Em sequência veio o Matheus Leal, que desperdiçou algumas bolas que eram cruciais para a partida, mas também foi um baita pontuador, 12 pontos e 4 rebotes anotados. O que o Regis fala e cita muito bem, né? Agora a coisa fica mais difícil. Antônio Carmo já tinha cravado ontem no Carmopédia, dizendo que se o São José não vencesse esse jogo em casa na segunda-feira, dificilmente conseguiria reverter o
placar nos 2 jogos em Franca, que também é um caldeirão. Não à toa a Franca chegou a essa decisão, né? Um time tradicionalíssimo no basquete. Mas, nesse momento, o São José não tem nada a perder, então agora vai pro tudo ou nada nesses duelos em Franca. Por falar em Antônio Carmo, Carmopédia, vem pra cá comentar essa primeira derrota. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Sejam todos bem-vindos. Carmopédia no ar nesta terça-feira. Hoje é dia 8 de outubro. Vamos aqui levando para você a informação, a opinião neste que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Gente, ontem nós tivemos o início da decisão do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. E o São José não conseguiu superar o time de Franca. No basquete eu vejo assim, diferentemente do futebol, e o pessoal que joga basquete sabe disso, né? O time que é melhor geralmente se impõe e ganha o jogo. E vamos lá, Franca é melhor que o São José. É um time que tem um elenco mais qualificado, já montado há mais tempo. O São José se renovou agora com a volta do Regis Marrelli, com a chegada do Buiú, do Ruivo, do Franco Vieta, enfim, com alguns jogadores que permaneceram também. Mas houve uma mudança. Franca não. Franca tem alguns jogadores ali de base de seleção. O técnico Elinho Rubens também esteve na seleção brasileira na Olimpíada de Paris. Então a gente tem em Franca um time que hoje é o melhor time do Brasil, da América do Sul e podemos dizer até do mundo, porque foi campeão mundial aí, claro que dentro dessas limitações do campeonato disputado, né? Mas Franca é um time espetacular. E veio para São José ontem sabendo que tinha condições de ganhar o primeiro jogo. E ganhou bem. 8-2, 6-8 foi o placar final da partida. São José só conseguiu ganhar um quarto de Franca, um período, no último período. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro. Aí o terceiro período, quando acabou, Franca já tinha 20 pontos de vantagem, já tinha o jogo nas mãos, só um problema muito grave ali, tiraria a vitória de Franca. E com o seu belo time ali, com o Rafael Rothsheimer, com o Didi Lousada, com o Lucas Dias, com o interminável David Jackson, americano que faz cestas aí extraordinárias, um time realmente muito bom, ganhou o jogo. São José sentiu essa dificuldade, essa diferença. O técnico Regis Marrelli já havia comentado sobre isso, né? Quando houve a classificação do São José, ele falou: Franca é o time que tem um investimento junto com o Flamengo, que são os dois times mais ricos e maiores investimentos no basquete brasileiro. E não, por acaso, são os times que estão dominando o basquete do Brasil. Então, São José sabia da dificuldade. Bom, agora é o seguinte, joga amanhã em Franca. Se quiser alguma coisa, tem que ganhar amanhã. Senão, acabou o campeonato, Franca será campeão. Acho muito difícil São José virar essa história aí. Eu disse ontem, precisava ganhar em casa um primeiro jogo. Não aconteceu, fica numa situação bem mais complicada. A Franca mereceu o jogo ontem, a vitória. São José fez a parte dele, parabéns à torcida que incentivou, mas não deu. Mas amanhã tem jogo lá em Franca. E eu volto aqui pra gente comentar sobre isso, tá bom? Combinado, Carmo. A torcida realmente deu um show. Parabéns mais uma vez. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem muito futsal aqui nos Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Já voltamos
voltamos com os donos da bola e olha, falando de Taubaté Futsal, o torcedor tá ficando mal acostumado nessa Liga Paulista, hein? Mais um jogo em casa, mais 3 pontos pra conta e mais uma goleada dos taubatianos. Enquadra Taubaté em Indaiatuba em mais uma rodada da Liga Paulista. Com a bola rolando, Bruno Donha não queria saber de passar sufoco e logo deu esse bicão. Na sequência, Taubaté perdeu a bola, os rivais saíram em velocidade. Galego cruzou, mas o chute saiu forte demais. Do lado de lá, que é isso, hein, meu goleiro? A primeira chegada do Taubaté rolou com Brian. Na insistência do Indaiatuba, o time seguia buscando espaço. Aqui, João perdeu a bola e Brian, fominha, ficou no goleiro. No lance seguinte, Alessandro pra bola e pancadaça. No risco, Bruno também foi pro jogo. Guilherme deu o chapéu, mas perdeu a bola em seguida. Nessa cobrança de escanteio rápida do Taubaté, o gol insistia em não sair. O tempo foi passando e Brian e Tintim surgiram na vontade, mas quando finalizou, a bola subiu muito. Dos lados do time visitante, Galego correu, chutou forte, Bruno Donha encaixou. Faltando pouco mais de 8 minutos, lateral para o Taubaté e Kaique aproveitou para mandar essa bomba direto pro gol, 1-0. 20 segundos depois, tome outro. Dessa vez foi Alessandro quem aproveitou a cobrança de escanteio e fez o dele, 2-0 Taubaté. Quando Indaiatuba foi pro ataque, Bruno fechou a casa por 2 vezes. No melhor estilo, aqui não. Pelo menos até o fim do primeiro tempo, o papo era esse, não passa nada. Cobrança rápida do Taubaté e Luizinho quase fez um golaço. Em mais um da série, agora eu me consagro. Essa daí passou, hein, jogador? Faltando 1 minuto pro fim, Tintim puxou o lance e ao invés de chutar, mandou para Ítalo, que perdeu essa chance claríssima de gol. Mas no lance seguinte não teve passe não. No melhor estilo pivô, Tintim protegeu, girou e mandou a pancada. 3-0 Taubaté para fechar o primeiro tempo. Bola rolando na segunda parcial e tome ataque de Indaiatuba. Mas o gol ficou mesmo para os taubatianos marcarem com Brian, 4-0. Em mais uma chegada dos rivais, sufoco para o time de Paulinho Cardoso e Bruno Donha na bronca. Bruno esse que brilhou no lance seguinte. E se é briga pela bola que você quer, então tome. Tintim e companhia na área. E aí, lance polêmico. Bola na área do Taubaté e pedido de falta num possível toque de mão de Adriel. E aí, tocou? Bom, o juizão mandou seguir e aí Bruno Donha mandou na medida para Kaique ensaiar e fazer o 5º do Taubaté. E o primeiro gol do time visitante não saiu por um tris. Donha mandou essa na medida para Tintim, mas na hora do 10, o Taubaté desperdiçou. Goleiro Linha enquadra e Gustavo perdeu essa chance de ouro de ampliar. Gustavo, hoje definitivamente não é seu dia. Restando mais de 7 minutos, sexta falta marcada com esse braço que sobrou na bola. Na cobrança de tiro livre, não valeu. Bora para mais uma. E na segunda, Tintim carimbou o rosto de João. Na pressão do goleiro Linha, Bruno Donha fez a defesa e em seguida a bola explodiu. Em mais uma defesaça, Donha fechou o gol. Tintim arriscou. E João também mostrou que o goleiro de lá era brabo, assim como Donha. E ó que nem é replay, hein? Restando 1 minuto, Tintim carimbou a trave e os rivais fizeram o mesmo. Sem tempo de mais nada, 5-0 e fim de show. Nos últimos 2 jogos do Taubaté em casa foram 12 gols marcados e apenas 2 sofridos. A prova de que a parte coletiva tem mesmo feito brilhar os olhos em quadra. Aquilo que eu sempre falo para você, que eu procuro a competitividade, desculpa. E o time está sendo competitivo. É claro que tu olha pelos gols que a gente vem fazendo e alguns que vem perdendo, a gente foca no ataque, mas não. A gente está fazendo isso porque está muito sólido na defesa. O Bruno está muito bem e a defesa também está muito bem. Quando a defesa não consegue negociar com o ataque adversário, o Bruno está lá. Então, como você colocou muito bem, a parte coletiva está muito bem. O grupo faz isso, né? Tô mais leve dentro de quadra, tô podendo jogar mais, o professor está me dando bastante confiança. Tô muito confiante mesmo, sendo sincero, fazia tempo que eu não estava tão confiante assim jogando e é só agradecer aos companheiros mesmo por ter me acolhido tão bem.
Parabéns para o Taubaté, mais uma goleada de encher os olhos. Aquele dia que o jogo realmente encaixou, né? Mais um dia que Kaique foi muito bem, o Brian jogou muito, agora está se descobrindo também um dos artilheiros dessa Liga Paulista, já marcou 7 gols. O Tintim, de novo, inspirado, apesar de ter perdido aquela bola, né, na cobrança de tiro livre, mas ainda está perdoado, fez o dele, coisa linda. E Bruno Donha, mais uma vez, passando muita segurança, como o Paulinho Cardoso disse. O ataque está funcionando, prova é a goleada, né? Mas o gol também, nenhum golzinho sofrido dessa vez. Então, parabéns para todos os taubatianos. Seguindo no futsal, agora a gente fala sobre Pinda. Uma verdadeira pedreira para a noite de hoje. Sabe quem o time do Vale encara, amigo? Só o Magnus. Enfrentar o Magnus é sempre uma tarefa complicada. Não tomar gol dos caras, então, é quase impossível. O Pinda que o diga, não é? Naquela tabela... Felizmente a tabela foi ingrata, né? O time do Vale vai hoje até Sorocaba encarar os rivais no duelo de volta das quartas do Paulista. Na ida, 7-1 Magnus. E pro confronto de hoje, o goleirão Kelvin sabe que vai ter que suar a camisa para fechar a porta no gol. Segredo tem. Você trabalhar bastante, né? Marcação, tanto alta quanto baixa, principalmente. Tá bem desempenhado para fazer a marcação. E às vezes ainda tem também sorte, né? Um pouco de sorte, mas é isso. Eu acho que trabalhar bem a marcação e fazer o máximo para evitar, mas é difícil. E jogos assim também abrem espaço para a famosa catimba, o jogo psicológico que o Lucão conhece bem. Foi o que você falou, né? A gente às vezes cava bastante falta, né? Para conseguir ele perto da área para poder estar fazendo o gol, né? É difícil, apanha, às vezes também bate um pouco, né? Não vou sair como o Santinho, mas muitas das vezes a gente consegue bastante falta perto da área e fazer bastante gol. Verdade seja dita, o peso da classificação dessa noite está todo nas costas do Magnus. Com um investimento maior e jogadores medalhões no elenco, como Leandro Lino, Rodrigo Capita e companhia, a motivação para um jogo como esse fica assim, claríssima. Todos que estão aqui hoje no Pinda sonham um dia estar no Magnus, jogar contra atletas de nível mundial, né? Esperamos até encontrar os dois atletas do Magnus que estavam recentemente no título mundial lá. E a motivação é jogar contra os melhores, fazer grande jogo, né? Ter um excelente desempenho e o resultado fica em segundo plano nesse momento. Não, sem dúvida, né? Para mim é sempre bom estar jogando contra os melhores, né? Se a gente está jogando contra o Magnus, contra um Corinthians, contra o São José, contra o Taubaté, que são time de Liga Nacional, então para mim é uma honra, né? Porque vai te dar visibilidade, quem sabe você pode um dia estar do outro lado, então para mim jogar contra os melhores eu posso jogar todo dia, então para mim é bom. Jogar contra um Rodrigo, um Leandro Lino, contra rapazes de alto nível, né, que fez história na seleção e no seu clube, então para mim é uma honra. Apesar do placar elástico no jogo de ida, qualquer vitória simples do Pinda essa noite leva o jogo para prorrogação. E aí, amigo, vence quem souber aproveitar melhor as chances. Eu acho que o primeiro os detalhes, né? As questões, os gols acabaram sendo em jogadas de mais erro nosso do que propriamente uma organização deles de ataque. Eu acho que os detalhes desses erros, se a gente corrigir esses erros e conseguir concluir em gol a chance que a gente teve também, que a gente também acabamos tendo algumas oportunidades, a gente consegue sair com o resultado. E também lembrar que 1-0 já é uma vitória e já classifica, já vai para a prorrogação. E aí também tem que ganhar no tempo na prorrogação também. Mas eu acho que é isso, corrigir esses detalhes, esses pequenos detalhes, principalmente dos gols que a gente acabou entregando, e lá na frente concluir melhor as chances que a gente está tendo. A gente sabe que é um jogo difícil, né? A gente em casa fez um bom primeiro tempo, só que não foi suficiente, né? Então a gente vai ali, vamos jogar sem responsabilidade nenhuma, sabendo que eles são favoritos. Vamos fazer nosso jogo, né? Que a gente está bem no campeonato também, então vamos ali procurar devagarinho e vamos ver o que a gente consegue, né? Se Deus quiser, Deus vai abençoar com a vitória e vamos poder fazer uma boa prorrogação e quem sabe a classificação. No embalo dos craques rivais, o papo pros lados do time do Vale é esse: não dar espaço pros caras. Nessa linha, me conta, Kelvin, hoje naquele mano a mano, você e Capita, quem leva a melhor? Espero que eu, tomara que eu, né? Na primeira ele teve a sua, agora eu espero que eu possa sair feliz, né, nesse confronto e quem sabe também no jogo, né? E na linha, Lucão, quem é que vai se dar bem hoje? Se Deus quiser, Lucão, né? Lucão vai levar melhor. Tomara, Lucão, a torcida do Vale do Paraíba hoje está assim, ó, aflita, torcendo por vocês, por mais que a gente saiba, né, que o Magnus chega como favorito,
vocês têm aí muita capacidade também para reverter esse placar. Seguindo no futsal, tá chegando, hein? Muito em breve o São José começa a disputa das oitavas de final da Liga Nacional. E agora você confere quais serão os confrontos. A seleção brasileira foi campeã mundial de futsal no Uzbequistão. Mas eu quero saber, quem será o campeão da Liga Nacional desse ano? As oitavas da Liga começam essa semana e 16 clubes duelam em busca da tão sonhada taça. As 8 primeiras equipes da classificação geral decidem a parada em casa. Então, os jogos de ida são essenciais para os mandantes. O grupo dos 8 ficou com Joinville, Magnus, Jaraguá, Atlântico, Praia Clube, Carlos Barbosa, Pato e São José. Do 9º ao 16º estão Umuarama, Cascavel, Minas, Campo Mourão, Santo André, Corinthians, São Lourenço e Marreco. E de acordo com a classificação, o chaveamento ficou no estilo tradicional, do melhor colocado contra o último. Sendo assim, Joinville diante do Marreco, Magnus encara o São Lourenço e assim por diante. O São José terá um confronto bastante equilibrado nessa fase. O time de Gabriel Oliveira ficou na 8ª colocação e pega o Umuarama, 9º colocado. Adversário esse que empatou no confronto direto da Liga Nacional. Apesar do Jaraguá ter ficado entre os 4 primeiros, os catarinenses irão encarar o Timão e a defesa tem que ficar atenta com o artilheiro do campeonato. Davis marcou 22 gols nessa primeira fase em 21 jogos disputados, ou seja, uma média de praticamente 1 gol por partida. Ele decide jogo grande, seguido por Leandro Lino do Magnus e Chapé do Atlântico, com 20 bolas na rede. Mas o melhor ataque da liga fica com Erechim. A equipe marcou 91 gols em 23 jogos. Esse time gosta de comemorar gol. Magnus foi a segunda equipe que mais tirou o grito de gol do torcedor. Ao todo, foram 87 vezes. A melhor defesa fica com o adversário do São José. O Umuarama sofreu apenas 29 gols. Em comparação ao time joseense, a equipe do Vale sofreu 58, uma média de 2,6 gols por partida. Magnus já é uma equipe forte. Atuando em casa, são quase imbatíveis. Rodrigo Capita e companhia mostram toda a qualidade na Arena Sorocaba. São os melhores mandantes, ou seja, São Lourenço não terá vida fácil. E o melhor visitante é o Joinville, líder do campeonato, que venceu 8 vezes longe de casa. Tá aí então um panorama das oitavas de final da Liga Nacional. Intervalo rapidinho, já tem mais os donos da bola pra você. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM com seu sinal... De volta com os donos da bola, no futebol, nos embalos de Felipe Luiz, que agora assumiu o Flamengo, muitos ex-jogadores também resolveram se aventurar como treinadores. Ué, mas esse cara não estava jogando futebol até pouco tempo atrás? O famoso ditado que ele saiu do futebol, mas o futebol não saiu dele é real. Grandes ex-jogadores penduram as chuteiras, mas nem sempre deixam os gramados. Recentemente, Felipe Luiz assumiu o comando técnico da equipe principal do Flamengo. E assim como ele, alguns ex-jogadores não pensam em férias, mas sim em executar algum cargo no futebol mundo afora. O ex-lateral rubro-negro fez história na Espanha, com a camisa do Atlético de Madrid,
Madrid entre 2010 e 2019, o lateral disputou exatos 333 jogos pelo Atlético de Madrid. O defensor também atuou por um ano no Chelsea e foi campeão do inglês. Depois de 14 temporadas no futebol europeu, Filipe Luís retornou ao Brasil em meados de 19 para defender as cores do Flamengo. Foram 10 títulos ao todo, após 175 jogos pelo Mengão, com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e 4 gols marcados, ele se aposentou no final de 2023. E com menos de um ano depois de pendurar as chuteiras, ele foi anunciado como treinador interino do Flamengo até então. Assumiu o time sub-17 carioca, onde somou 11 vitórias em 13 jogos e foi campeão da Copa Rio. Em junho, foi promovido ao sub-20 e somou 11 triunfos em 16 jogos. Após a demissão de Tite, o Flamengo confirmou Felipe como treinador do time profissional. Um ano após deixar os gramados, o ex-lateral vai ter a missão de conduzir o Flamengo de volta ao caminho das vitórias. Vincent Kompany é um ex-zagueiro que ficou marcado na história da Premier League. O belga atuou em apenas 3 clubes durante toda a carreira. Começou no Anderlecht, clube da Bélgica, e vestiu a camisa dos roxos e brancos por 5 temporadas, de 2002 a 2007. Se transferiu para o Hamburgo da Alemanha por apenas um ano, e daí em diante foi a era Manchester City. Mais de 10 anos no clube inglês, que levantou diversos títulos. Ao todo foram 4 campeonatos ingleses, 3 Copas da Liga Inglesa, 2 Supercopas da Inglaterra. Além disso, ele defendia a seleção da Bélgica, tendo disputado 2 Copas, 2014 e 18. Sim, torcedor, ele estava naquele Brasil 1, Bélgica 2 na Copa da Rússia. Kompany deixou o City em 2019 para assumir o cargo de jogador técnico do Anderlecht, antes de encerrar a carreira de atleta em 2020. Ele assumiu o comando do Burnley na temporada 2022-23 e levou o time à elite do campeonato inglês. Na primeira divisão, o time terminou na 19ª colocação, entre 20 times e, claro, foi rebaixado. E de rebaixado para um dos maiores da Alemanha. Em maio, Kompany assumiu o Bayern de Munique e vai disputar a Liga dos Campeões. Um salto e tanto na carreira, não é? O ex-zagueiro de 38 anos assinou contrato até 30 de junho de 2027 e agora substitui Thomas Tuchel, que ficou pouco mais de um ano no cargo e conquistou apenas um título no alemão. E por fim, o ex-volante Thiago Motta. Começou a carreira no Barcelona, mas logo se transferiu para o Atlético de Madrid. Por conta de uma lesão, Thiago se mudou para a Itália para atuar no Genoa de forma gratuita. Conseguiu um bom desempenho na temporada seguinte, a Inter de Milão entrou no caminho do volante. Pela camisa nerazzurri, jogou 83 partidas, marcando 8 gols, conquistando diversos títulos, 5 troféus em um ano: o Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa da Itália, a Champions e ainda o Mundial de Clubes. Mas foi no PSG que o ítalo-brasileiro fez história. Entre 2012 e 2018 esteve em campo por 231 vezes e anotou 12 gols, levantando 5 troféus do campeonato francês. Começou a carreira como treinador na base do clube francês, mas se transferiu para o Genoa. Não obteve tanto sucesso e passou pelo Spezia, mas foi no Bolonha onde a história foi escrita. Na temporada completa no comando, Thiago foi premiado como treinador do mês, tanto em fevereiro quanto março. Posteriormente, Motta conseguiu guiar o clube a uma vaga na Liga dos Campeões pela primeira vez desde 64, garantindo uma colocação entre os 5 primeiros na Série A. Em 12 de junho de 2024, Thiago Motta foi nomeado treinador da Juventus, assinando um contrato de 3 anos. Mas para você, qual jogador já aposentado deveria assumir o comando de um time brasileiro? É um bom debate, né? Muitos jogadores agora no mercado, na verdade, ex-jogadores que poderiam ser treinadores. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Apesar do jogador ter aquela malícia em campo, já conhecer o futebol como ninguém por ter jogado, quando vai para fora das 4 linhas, a realidade é outra. Nem todos conseguem o mesmo sucesso que tinham como atletas. E a gente relembrando, né, alguns, o Bernardo citou alguns internacionais, né, que estão no futebol internacional, mas também lembro de Rogério Ceni, que agradou tanto a torcida do tricolor e agora vive momentos diferentes em clubes os quais já assumiu no comando. E agora a bucha mesmo está nas mãos de Filipe Luís. Ele que lute com o Flamengo sabe que não vai ter vida fácil, mas também pode fazer história se conseguir levar o Mengão para a decisão da Copa do Brasil. Já que eu tô falando de Flamengo, né, eu tenho que chamar a nossa flamenguista oficial, Fernanda Belo. Fê, tudo bem? Boa tarde para você.
Oi, Lari, boa tarde, tudo bem também? Não vou conseguir comentar muito sobre, né? O negócio é ganhar, tá ali na frente, entendeu? Segura a torcida, né, Fê? Quem quer que seja o treinador, vai dar bom. Vai dar bom, tem que dar bom, né? A gente fica na torcida e na expectativa. Fê, boa terça-feira pra você, até amanhã.